Bem, você que está nos acompanhando aqui no Jornal da Record News, nós já tratamos aqui de vários assuntos relacionados à defesa do consumidor. Recentemente você viu, inclusive, imagens que nós colocamos aqui, de alguém fez as imagens com o telefone celular, de um passageiro da Delta Airlines que foi tirado para fora, foi arrastado para fora do avião, porque havia excesso de passageiros no avião. Aí escolheram alguém, tiraram, e ele acabou, inclusive, se machucando. Nós vamos conversar agora com o nosso convidado, que é mestre nessa área da defesa do consumidor, tem vários livros publicados, que é o doutor Risato Nunes, que é desembargador, aposentado do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. Risato, bem-vindo aqui no Jornal. Obrigado pela gentileza. Obrigado, boa noite. Obrigado mais uma vez. Risato, primeiro eu queria explicar o seguinte, a companhia aérea diz que houve um overbooking. O que é exatamente um overbooking? Na verdade, o overbooking é um método de vender mais assentos do que existem no voo. Então, o voo tem 200 lugares, acaba se vendendo 210 lugares, porque a companhia aérea tem uma estatística de que existe sempre uma desistência lá de 3%, 4% e tal. O que ela faz? Ela vende um pouco a mais. E na prática, acaba acontecendo de aquela estatística furar, naquele voo aparecem todos os passageiros e alguém fica de fora. Isso é overbooking, ou seja, existem mais passageiros do que lugares. O overbooking é justificável apenas quando se trata, por exemplo, de uma emergência médica, alguém precisa ser internado de emergência e é preciso, então, deixar alguém de fora para essa pessoa embarcar. Tirando isso, é um verdadeiro estelionato. Você, telespectador, se for vender um imóvel 2 vezes, vai preso, não é? Então, na verdade, é a venda de um assento 2 vezes. É isso que se faz. Então, o que fazem as companhias aéreas na prática? Elas, quando acontece isso, fazem um anúncio lá na boca do balcão, pedindo que as pessoas desistam, comprando. Nos Estados Unidos, que é o caso da United Airlines, esse que você citou, é muito comum vender passagens, oferecer $1.000 para quem quiser sair do voo, 1.500, 2.000, etc. Subir até conseguir fazer essa progressão e conseguir o assento, não é? No caso aí, não foi o que aconteceu. Tudo indica, por aquilo que eu inclusive investiguei para escrever o meu artigo, tudo indica que o caso não era bem de overbooking. Eles queriam embarcar funcionários da companhia que entrou num voo para viajar num outro voo. E, de fato, eu acho que não era porque os passageiros já estavam sentados na aeronave. Normalmente, o overbooking acontece lá fora, na hora do embarque. Antes do pessoal embarcar. Antes do embarque, porque a companhia já sabe quantas pessoas tem, quantas estão lá fora esperando para entrar. Elas lá fora que fazem essa tentativa de trocar os lugares e, na prática, acabam conseguindo. Neste caso, já estavam todos sentados no voo. E a companhia simplesmente sorteou de forma arbitrária e falou para aquele passageiro que era um médico, para ele sair, ele se negou. Agora, fez um sorteio arbitrário? Sorteio arbitrário. Sorteou, parece que sortearam 4 pessoas, 3 saíram, davam alguma vantagem do tipo pagar $1.000 ou dar uma passagem executiva para um outro voo, alguma coisa assim, mas aquele se negou, falou, não vou sair, tiraram ele na marra contra a vontade dele de forma ilegal. Agora, Risato, você lembrou, eu ia te perguntar isso, é um estelionato isso? Quer dizer, eu vendo 2 e entrego 1? O que as companhias aéreas dizem é exatamente isso que eu te falei, que elas querem se garantir de que os voos, claro, elas querem faturar o máximo possível, elas querem que os voos estejam lotados. Desse jeito. Por isso é que elas, aqui no Brasil é mais ou menos assim que funciona. Nos Estados Unidos é tão organizado, o overbooking já é tão antigo e bem praticado, que é possível chegar nos aeroportos e olhar uma plaquinha já arrumada lá, já tem uma placa arrumada, overbooking, e saem as ofertas lá. Eu não sei se os telespectadores notaram, mas logo depois desse incidente com a United, que foi gravíssimo, não é? Num overbooking, 2 ou 3 dias depois, a Delta Airlines ofereceu para os passageiros desistirem do voo $10.000. E aí o passageiro desiste, né? Lógico, $10.000. Na verdade, ele viaja mais vezes, deixa de viajar naquele dia. Às vezes vai no mesmo dia, vai no dia seguinte. Quem pode, acaba fazendo isso. Não é bem assim, não está tipificado como estelionato, mas, digamos assim, do ponto de vista moral, parecido. Lógico. Agora, e no Brasil como é que é? É parecido. É parecido? É parecido. As companhias aéreas praticam esse sistema de overbooking, sempre praticaram a vida toda, em todos os lugares do mundo. É uma violação ao consumidor, não há dúvida alguma. É por isso que esse setor tem que ter uma regulação, no caso de overbooking, para punir as empresas em valores altíssimos, porque não tem sentido, o passageiro se arruma, se prepara para viajar, direito dele viajar, comprou a passagem, pagou a passagem e não deixa ele embarcar sem nenhum fundamento, não tem sentido nenhum. Agora, Risato, a gente também noticiou aqui dizendo que o valor de mercado da companhia
Caiu bastante. Parece que ela perdeu US$1 bilhão no valor do mercado. Quer dizer, ela foi punida pelo consumidor? Neste caso, Heródoto, nesse caso, a situação se tornou grave e a queda da companhia na Bolsa, ela envolveu a participação do CEO da empresa. Porque, eu não sei se o telespectador acompanhou, o que aconteceu nesse caso? No momento em que aquele vídeo se tornou público, o CEO da companhia, lá, que nós chamaríamos aqui de presidente da companhia, foi a público e pediu desculpas para os passageiros. Desculpas, isso não é coisa que deve acontecer, nós vamos conversar com cada um deles, indenizá-los e tal. No mesmo dia, internamente, eles soltam um e-mail para os funcionários, elogiando a atitude dos funcionários, dizendo que eles fizeram tudo correto. E aí, desta vez, foram os funcionários que denunciaram, soltaram e-mail para a imprensa, e ele teve que depois pedir desculpas. Parece que existe, inclusive, um abaixo-assinado lá nos Estados Unidos para ele pedir demissão, porque é uma vergonha. Lógico. Uma vergonha. Quer dizer, ele disse uma coisa para o público externo e outra para o público interno. O que mostra, Heródoto, infelizmente, o que deixa transparecer, infelizmente, a mentalidade de alguns setores empresariais, né? Infelizmente. Existem setores empresários modernos, setores que trabalham de acordo com o consumidor, respeitam o consumidor, mas esse setor de companhia aérea, infelizmente, parece que vai de mal a pior. Exato. Essas empresas divulgam dizendo que elas são praticantes de compliance, que é uma palavra bonita, é uma palavra da moda. As empresas, não, porque nós agora temos um departamento de compliance. Claro. E essa daí tem departamento de compliance? Deve ter, mas não é para valer, né? Não, assim, talvez, não estou fazendo nenhum julgamento de valor aqui, depende da cultura, né? Talvez para a cultura americana, quando se fala que cumpre o compliance, as pessoas acreditam porque, você sabe, o americano tem essa coisa da palavra, é muito importante. Lógico. Nós que estamos no Brasil vendo todo o que está acontecendo nesses últimos anos aqui, a gente sabe muito bem que falar é uma coisa e fazer é outra. Fazer né? é outra. Pois é. E às vezes se fala exatamente para não se fazer, né? Então, claro que a ideia de compliance é boa e talvez exista um procedimento. Eu acho, Heródoto, que isso só muda se a atitude dos próprios empregados das empresas forem como essas, de denunciar. De denunciar. Porque quando um consumidor é lesado, é um empregado que faz isso. A pessoa jurídica é uma entidade abstrata. Não é a pessoa jurídica em abstrato que lesa o consumidor. É um funcionário. E o funcionário sabe o que está fazendo. Quando o funcionário conta uma mentira para o consumidor que está no telefone, o consumidor liga para a empresa e quer cancelar um serviço, e esse funcionário começa a mentir, dizendo que não pode, faz isso, faz aquilo, ele sabe que está fazendo uma coisa errada. Pergunta, isso está relacionado também com o grau de cidadania de uma determinada sociedade? Por exemplo, sei lá, padaria do bairro resolve aumentar o pãozinho, o pessoal faz um boicote, enquanto aquele pãozinho não baixar de preço, a gente não compra lá. No caso aí, caiu o preço. A sociedade reagiu violentamente. Caiu o preço. Eu acho que sim, eu acho sem dúvida. Eu lembro que até, eu não lembro se foi aqui no seu programa que eu vi uma vez, nós tratamos alguma coisa que aconteceu com um supermercado grande aqui no Brasil, que vendia produtos vencidos, e o gerente trocava as embalagens e vendia como se quando eles estivessem vencidos. E o Procon e a polícia descobriu, autuou o supermercado, lacrou o supermercado. E passaram 2 dias e ele começou a funcionar. Eu até disse na época, se isso acontecesse num lugar que tivesse uma cultura de mais engajamento no consumidor, ele quando abrisse ninguém ia lá. Ninguém boicotava. Boicotava, porque essa é uma forma importante do consumidor fazer valer os seus direitos. Não só o dele, mas o de todos os consumidores. Claro. E quando o consumidor reclama, ele faz em nome dele, mas ele ajuda os demais consumidores. Isso é muito importante. Quer dizer, e aí eu acho que você tem razão, acho que é uma questão cultural, preciso melhorar. Agora, num determinado momento eu sou só consumidor, mas no momento que eu tenho consciência, eu sou consumidor e cidadão. Sem dúvida. Sem dúvida, não há dúvida alguma. Eu acho que a gente está num momento tão grave de cidadania no Brasil, é importante que a gente saiba que a cidadania se faz com essa atividade de denúncia, de reclamações, não é? Eu lembrei de um caso aqui, eu tenho que contar, eu adoro o seu programa, porque eu posso contar essas coisas que envolvem o consumidor. Uma vez, há muitos anos atrás, minha filha era pequenininha, então deve fazer uns 15 anos. Eu fui a uma loja lá em Moema fazer umas compras e tal. E aí tinha uma fila grande no caixa e chegou na hora de eu fazer o pagamento. Eu tinha comprado lá umas compras, tinha uma fila dessa de serpente. Entrei na fila e o rapaz que estava fazendo a triagem falou assim: o senhor vai pagar com dinheiro ou com cartão? Me deu o nome de um cartão qualquer. Falei: não, a única coisa que eu tenho aqui é um cartão X. Eu falei: então o senhor não vai pagar, não vai comprar. Eu falei: mas onde que está escrito eu não posso? Eu olhei lá na loja, não tinha nenhuma informação. E eu tinha ido lá porque eu tinha recebido uma mala direta que era uma liquidação. Aí
Ele falou, não, você não vai comprar. Não, eu vou comprar sim, eu vou comprar, porque se não tem informação, isso é um delito que está no Código de Defesa do Consumidor, eu vou chamar a polícia. Aí, ele foi chamar a gerente. Aí a gerente veio já, como? O que o senhor está querendo? Eu falei, olha, é o seguinte, eu quero comprar isso aqui e quero pagar. Eu não me nego a pagar, mas eu não trouxe dinheiro, eu tenho um cartão. A senhora faz o seguinte, como faz qualquer um, pega os meus endereços, está aqui, ó, eu dou meu endereço para a senhora, não me apresentei com o juiz, nada, falei, ó, dou meu endereço para a senhora manda a fatura para minha casa, eu pago. Eu, inclusive, mando retirar depois, a senhora não precisa ser problema. Não, porque nós não vamos vender. Mas sabe o que aconteceu nesse instante? Já tinha passado, acho que uns 10 minutos. A fila se formou atrás de mim. E a fila começou a me vaiar. Vai a você? A mim e não a eles. Eles estavam errados, mas eles começaram a vaiar a mim, porque eu estava atrapalhando a fila. Eu nunca esqueci esse episódio, porque mostra bem como a falta de solidariedade para o lado do consumidor, que está com a razão. Sem dúvida. Quer dizer, eu me tornei um chato porque eu trabalhei a fila. Não, eu estava defendendo o meu direito, mas que era o direito de talvez alguém que estivesse na fila. Ou de vários outros. Ou de vários outros. Obrigado pela gentileza. Obrigado.